Por favor, cantando em 308, Brilha no Meio do Teu Viver. Tem 4 estrofes, mas vamos cantá-lo com muita alegria e com entusiasmo. Suprema Senhor.
todos a colocarem-se de pé para cantarmos o hino Sejas Louvado. Nosso Deus eterno, aqui nos tens, Senhor, neste santo lugar, esta manhã. Obrigado pela vontade que tu puseste em nós de virmos à tua casa de oração. Que nós possamos fazer silêncio neste santo lugar, porque tu estás aqui. E que ao sairmos deste santo lugar, possamos sair melhores do que quando aqui entramos. Venham contra as nossas necessidades. São estas bênçãos que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Para continuar o culto de adoração, vamos entoar o hino número 12, Vinde, povo do Senhor. Adorai o povo
Convidamos todos aqueles que puderem para ajoelhar, para falarmos com Deus. Bondoso Deus, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és o Deus Criador, que Tu és o Deus mantenedor e Tu és, Senhor, também o Deus que quer recriar em nós o Teu caráter. Ó Senhor, que cada um destes Teus filhinhos, cada um de nós, Senhor, cada um daqueles também que se une a esta oração lá em casa, através da internet, cada um de nós, Senhor, possa verdadeiramente sujeitar-se à Tua vontade. Deixar, Senhor, que o Teu amor, o Teu caráter seja trabalhado em nós. E, Senhor, que outros possam vir a conhecer-Te através da nossa forma de estar, da nossa forma de ser. Senhor, queremos pedir uma bênção para esta igreja que está aqui em Canelas, Senhor, reunida para dar honras e louvor ao Teu nome. Que, Senhor, que a Tua voz se possa fazer sentir nas nossas mentes. Que Tu possas falar à nossa vontade, à nossa vida, Senhor. Que o servo que escolheste esta manhã, o irmão Kim Oliveira, Senhor, ele possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Uma dose redobrada do Teu Espírito pedimos para ele, para que ele possa ser instrumento nesta hora. Senhor, abençoa grandemente também aqueles que por algum motivo não podem aqui estar. Lembramos-nos dos doentes, Senhor, aqueles que vivem grandes desafios na sua saúde. Que Tu possas abraçá-los, sustê-los nesta hora da aflição e que eles possam, apesar da doença, apesar das dificuldades, que eles possam sentir que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus que os sustém, que és um Deus que os ama. Também, Senhor, pedimos uma bênção redobrada para os amigos que nos visitam esta manhã. Para aqueles que já Te conheceram, para aqueles que já entregaram a sua vida a Ti, Senhor, mas também de uma forma particular, para aqueles que estão a estudar a Tua palavra, para aqueles que estão a conhecer-Te de uma forma mais pormenorizada, mais próxima, Senhor. Que a Tua bênção também se faça sentir nas suas vidas. Que a Tua bênção, Senhor, se faça sentir nos desafios que vivem e que o Teu nome possa ser honrado e glorificado na vida deles também. Abençoa-nos grandemente, toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É chegado o momento de continuarmos a louvar o Senhor, agora através dos dízimos que são dele e das nossas ofertas, mas antes, porém, vamos ler o texto relacionado com a mordomia. Então, os fundos da igreja, que forem levantados esta manhã das ofertas serão para os fundos da igreja local, nacional e mundial. Nós podemos facilmente ser enganados pelas riquezas. Em Apocalipse 3,17 lemos: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Quando o homem pecador discernir o inexprimível amor de Deus em dar o seu filho para morrer na cruz, poderá então compreender melhor a infinita vantagem de vencer como Cristo venceu. Compreenderemos que será uma eterna perda ganhar todo o mundo, com todos os seus prazeres e glória, e contudo perdermos a alma. O céu é muito barato, a qualquer custo.
O homem mais pobre do mundo é aquele que não tem mais nada a não ser dinheiro. Encontramos em Marcos 8,36, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. E o apelo, irmãos, é que possamos realmente ser generosos nas nossas ofertas. Deus tem muitos planos maravilhosos para a nossa vida e realmente o plano de Deus é o melhor. Nós vamos dar a primazia às crianças, elas irão fazer a entrega das suas ofertas e depois então toda a congregação, e que o Senhor nos possa honrar, nos possa glorificar nesta hora e possamos, através das ofertas e dízimos, dar honras e louvor ao seu nome. Santo e amoroso Pai que estás no céu, é com gratidão, Senhor, que estamos aqui com os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Uma bênção vos peço para eles e para todos os seus doadores, Senhor, e para todos aqueles que os vão gerir. É o que humildemente vos peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso do teu poder, Senhor, para não voltar a cair nos erros que me afastam do teu amor. Ajuda-me a ser um servo teu, pronto para trabalhar e ao teu lado lutar. Por isso aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Amém. Neste momento, quero dar as mais cordiais boas-vindas a todos aqueles que desejaram vir à Igreja de Canelas esta manhã. Estou a ver perante mim algumas caras novas, caras que pela primeira vez entraram na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e outras que ao longo dos anos desejam, neste período de férias, nos visitar. Que realmente a vossa passagem aqui possa também nos contribuir para nós
sabermos lidar convosco. Realmente nós possamos ter um sorriso nos nossos lábios para vós, para que vós possais sair daqui contagiados com o amor que vem da parte de Deus. No livro de honra temos aqui 4 nomes, só vou ler os locais que estes nossos amigos e irmãos nos visitam. Temos um casal que vem de Alpendurada, da igreja de Alpendurada, temos outro irmão que vem da igreja do Porto. E hoje de manhã assentou-se um amigo ao meu lado, que chama-se João Paulo Silva. E eu quis saber qual era o nome dele, ele deu-me o nome dele. E perguntei se era a primeira vez que ele tinha entrado na igreja adventista. Ele disse que sim. E a preocupação dele foi logo, e lá na recepção perguntou se ele podia entrar como estava, de chinelos, de calções. E alguém disse, conta o que está dentro do seu coração. Por isso sinta-se à vontade. E deram um desenho de coração com alguma mensagem, e tenho a certeza que essa mensagem vai marcar este nosso amigo para toda a vida. Querida igreja, eu hoje tenho uma mensagem para vos dar. E ao vos dar esta mensagem esta manhã, eu não quero dizer que sou melhor do que vós. Tem sido a minha preocupação como ancião desta igreja. E vocês vão compreender o porquê. Ao longo da mensagem, vocês vão receber alguns avisos, como deve ser a nossa conduta quando nós entramos neste santo lugar. O título da mensagem é este: adorar em espírito e em verdade. O texto base para a mensagem desta manhã encontra-se em São João. Gostaria que me acompanhassem na leitura da Palavra do Senhor. São João, capítulo 4. Gostaria que me acompanhassem nesta leitura. Vamos aos Evangelhos e ali vamos ler. Qual é o sentido da mensagem esta manhã? São João, capítulo 4, e vamos ler 2 versículos agora. É o versículo 19 e 20. São João, capítulo 4, versos 19 e 20. Diz assim: disse-lhe a mulher, perdão, é 23 a 24, perdão, não é este. São João 4, 23 a 24. Peço perdão. E este vamos ler mais à frente. Diz assim: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa os que o adorem em espírito e em verdade. Sabem, esta declaração é muito conhecida entre nós. Esta declaração, ela aconteceu Jesus com aquela mulher samaritana. Aquele momento muito especial que Jesus teve com aquela mulher junto ao poço. Jesus, depois de revelar algumas coisas íntimas daquela mulher e coisas muito pessoais, aquela mulher reconhece Jesus como um profeta. Sabem, eu gosto muito desta história. Eu já conheço esta história desde criança. E tem uma imagem desta história, Jesus ao pé do poço e aquela mulher com um cântaro a dar água a Jesus para ele beber. É uma história que me impressiona por 2 aspectos. Primeiro, esta mulher reconhece Jesus como o profeta.
E por ela reconhecer Jesus como profeta, ela começa a falar com Jesus. E ela entra em diálogo com Jesus. E a sua preocupação com aquela mulher era o lugar em que Deus deve ser adorado. Ela estava preocupada com as instalações. E estava muito preocupada com isso. Qual deveria ser o melhor lugar para que Deus fosse adorado? Agora vamos ler atrás um bocadinho e vamos ver o que é que a mulher diz a Jesus. Vamos ler agora o verso 21, no mesmo capítulo 4, de São João. Vamos ler a partir do verso 19 até o 24. Diz assim: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E agora o verso 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O verso 22. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Agora vamos ler novamente o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sabem qual é a frase que eu quero destacar aqui neste texto que nós acabamos de ler? É esta. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Sabem o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que adoradores não estão em todos os lugares. Os verdadeiros adoradores estão a ser procurados por Jesus. Porque no meio e na mente de Jesus havia muitos espectadores e poucos adoradores. Sabem, eu quero esta manhã fazer que todos nós possamos compreender um pouco esta questão. Agora pergunto, será que estou a falar para uma congregação de espectadores ou estou a falar para uma congregação de adoradores? Sabem, é importante eu hoje compreender, esta manhã, esta relação. Quando eu compreender esta questão, como é que eu me devo comportar na casa de Deus, eu vou realmente ter algumas mudanças na minha vida. Quando eu compreender estas palavras de Jesus, aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Quando eu compreender esta frase de Jesus, quando eu compreender este conceito de Jesus, muita coisa vai mudar na tua vida, muita coisa vai mudar na minha vida. E o meu sincero desejo, esta manhã, é que comece já a mudar agora. Hoje. Agora procura responder a esta pergunta. Cada um responda para si. Ao entrares aqui esta manhã, entraste como adorador ou como espectador? Estás a conseguir responder esta pergunta? Como é que tu entraste aqui esta manhã? Sabem, eu não sei a tua resposta, mas Deus sabe. Eu não sei se está aqui alguém esta manhã que nunca deu importância da forma como se deve comportar na casa de Deus. Sabem, para nós melhores compreendermos isto, eu quero analisar alguns conceitos desta manhã. Eu quero analisar dois conceitos
para a igreja que está em Canelas. E o primeiro conceito é este. Num culto, o mais importante é o que acontece na congregação e não aqui na plataforma. E muitos poderão agora perguntar, mas como é que isso é possível? Sabem, como é que nós podemos compreender isto? Quando eu analiso este conceito, eu chego a esta conclusão. E por isso nós temos de estar muito atentos à palavra de Deus esta manhã e ao espírito de profecia. Ele tem-nos algumas advertências para nós esta manhã. E tu, ao compreenderes isto, eu tenho a certeza que tu vais destruir alguns hábitos que tu construíste ao longo da tua religião, vida religiosa. Sabem também, ao compreenderes este conceito, tu vais realmente construir nova forma de se comportar dentro da casa de Deus. E o primeiro conceito é este. Num culto, o mais importante é o que acontece na congregação e não na plataforma. Eu digo, infelizmente ou inconscientemente, nós fazemos da igreja mais um clube social do que um lugar de adoração. E por trás deste conceito estão questões muito sérias, prezados irmãos. Será que há aqui cristãos que adotam a igreja como um clube social, em vez de um lugar de adoração? Alguns talvez adotam a religião como um canal para tirar benefícios. E vou usar um exemplo. Quando eu compreender que num clube social eu vou ali para me encontrar com os meus amigos, quando eu compreender que num clube social eu vou ali para me recriar, eu vou ali para ter momentos de lazer, eu vou ali para me encontrar com os meus amigos, tenho uma forma diferente de me vestir, tenho uma forma diferente de conversar uns com os outros, tenho uma forma diferente de apresentar as minhas ideias. Isto acontece num grupo social. Formalmente ou informalmente, nós nos encontramos com as pessoas. Não é assim que acontece num clube social, numa reunião social? Do nada surge uma conversa, do nada surge um assunto. Fala-se de política, de desporto, de trabalho e outras coisas mais. E é isso que acontece numa reunião social, não é? Não é isso que acontece? Agora, querida igreja, quando nós vimos a casa de Deus, que é o lugar de adoração, nós ao encontrarmos uns com os outros, com os nossos amigos, é muito bom. É muito bom, é louvável. Porque nós fazemos parte de uma grande família. E quando nós nos encontramos com os nossos amigos que se ausentaram e estiveram muito tempo ausente, nós damos as mais cordiais boas-vindas e nos abraçamos. Isto é muito bom, porque nós gostamos de estar em família, espiritualmente falando. É bom nós confraternizarmos uns com os outros. Mas, porém, há uma coisa, prezados irmãos. Sabem qual é? Diante da prioridade número 1, que é a nossa adoração a Deus, o encontro com os nossos amigos, ele é secundário. Ele se torna secundário porque a nossa prioridade número 1 ao entrar neste santo lugar é o encontro com o nosso Deus. E este é o principal motivo, deve ser a principal motivação que nós precisamos ter quando entramos na casa de Deus, é ter o coração desejoso de ouvir a voz do céu falar ao nosso coração. Sabem porque é que nós cantamos o hino inicial, que nós cantamos no início do culto? Sejas louvado, Senhor, e o Senhor está em seu santo templo. Sabem qual é o significado? Nós não cantamos aquele hino inicialmente porque soa bem. Sabem? Eu só vou compreender isto
quando eu analiso, por exemplo, as palavras de adoração e louvor, sabemos nós qual é o significado da palavra louvor e adoração? Sabem qual é? Para aqueles que não sabem, eu vou explicar. A palavra louvor e adoração significa submissão a Deus. Significa estar dependente de Deus. Significa inclinação e reconhecimento da soberania de Deus. Querida igreja, isto para mim é o ponto mais importante no processo da minha adoração quando venho à casa de Deus. Porque quando eu reconheço a soberania de Deus, eu estou-me a envolver no processo de adoração. Estou na presença de Deus mais para oferecer do que para receber. E muitos poderão estar agora a perguntar, mas o que é que eu posso oferecer a Deus quando venho à igreja? Querida igreja, o ato de eu reconhecer a soberania de Deus nos leva a oferecer algo a Deus. E se não sabem o que é que podem oferecer a Deus, eu vou-vos dizer. O que é que nós podemos oferecer a Deus quando ocupamos o banco da igreja? Sabem o que é? Nós podemos oferecer a Deus os nossos pensamentos. Quando ocupo o banco desta igreja. Eu posso oferecer a Deus o meu louvor. Quando o hino é anunciado para nós cantarmos, vamos cantar. Cantemos todos. Nós viemos à igreja para participar. Nós não viemos à igreja para ouvir. Nós viemos à igreja para apresentar os nossos talentos. Nós viemos à igreja para apresentar a Deus os nossos recursos. E nós viemos à igreja para também oferecer e apresentar a nossa reverência. Agora pergunto, porquê é que nós temos que ser assim? Porquê é que nós temos que oferecer isto a Deus? Porque nós precisamos de nos envolver nesta verdadeira adoração. E se isto acontecer na tua vida, na minha vida, muita coisa vai mudar. Nós não podemos dizer a Deus que adoramos a Deus se nós não oferecemos nada a Deus, prezados irmãos. Se nós não darmos nada a Deus, é porque nós não estamos a reconhecer a soberania de Deus. Alguns, infelizmente, só oferecem a Deus quando a igreja pede. Mas não é este o contexto que eu me estou a referir esta manhã. Eu ofereço-me a Deus como adorador porque eu reconheço a soberania de Deus. Então, quando eu reconheço a soberania de Deus, eu ofereço algo e eu me envolvo nesse processo. Sabe, isto muda o nosso conceito de adoração. E sabem porquê? Sabem, nós temos uma coisa que nós habituamos com muita facilidade. E nós estamos habituados a isso. Estou a dizer que ninguém está aqui isento disto. Sabem? Nós estamos habituados a sentarmos, nós sentamos para assistir um programa. Nós sentamos para ouvir um debate. Nós sentamos para ouvir um concerto. E nós sentamos para ver um filme. É isso que nós fazemos. É natural. Então, eu estou condicionado a simplesmente sentar e assistir. Eu digo, infelizmente, nós trazemos isto para a igreja. Eu não quero me envolver, eu quero apenas assistir. Ocupo o banco da igreja porque quero ser entretido. Prefiro ouvir do que participar. Mas tomem nota, querida igreja. Quando nós vimos à igreja só para receber, sabem qual é a reação que nós temos ao final do culto? É aquela que muitos pensam. Há aqueles que pensam e não dizem. Mas há aqueles que pensam e dizem. E dizem assim lá fora: o pregador foi fraco. O pregador não esteve bem. Hoje, quem veio cantar à frente não esteve bem também. E dizemos outras coisas mais.
e começámos a dizer que o culto foi longo, o culto passou da hora. Sabem, a nossa condição de adorador vai na seguinte ordem. Para muitos, para alguns, não é para todos. E eu hoje vou à igreja porque o programa vai ser muito bom. E hoje vou à igreja porque vai estar ali o pastor fulano tal. E há outros também que dizem, olha, eu hoje não vou à igreja porque é o ancião Joaquim Oliveira Ferreira que vai pregar. Vamos a outra igreja. Ou seja, aonde o show for mais atraente, eu vou. Irmãos, queridos jovens, meu amigo que estás a ver através da internet, onde está o nosso clima de adorador? Os verdadeiros adoradores são aqueles que mudam a sua atitude mental. São aqueles que entram no clima de adorador. São aqueles que não reclamam quando o culto é longo. Mas são aqueles que saem e dizem, eu saio com fome para ouvir mais a palavra de Deus. Sabem, eu vou dizer isto sem medo nenhum. E sem dúvida nenhuma, somos adoradores ou somos espectadores? Cada um sabe de si. A atitude do adorador é louvar, é agradecer, é adorar. Quando esta atitude tomar conta de ti, tomar conta de mim, algo inexplicável vai acontecer na tua vida. Eu não sei se esta manhã tiveram a sensação das lágrimas correr pelo vosso rosto abaixo. A parte da manhã alguém já foi tocado? Alguém se emocionou com alguma coisa que foi dita durante a escola sabatina? Alguém foi tocado? As lágrimas começaram a descer pelo vosso rosto abaixo? Alguma coisa tocou no vosso coração forte? Querida igreja, não tenhas vergonha de te emocionares aqui dentro. Não tenhas vergonha. Se as lágrimas começarem a descer pelo teu rosto abaixo, permite que isso aconteça. Sabem o que é que está a acontecer? É o Espírito Santo que está a falar dentro do teu coração. Por que é que às vezes uma mensagem toca muito e ao mesmo tempo não toca a ninguém? Por que é que nós às vezes chegamos a casa e 10 minutos do sermão ou aquele momento da escola sabatina me marcou bastante? Porquê? Porquê que eu tive esta sensação tão maravilhosa? Porquê? Tudo depende da tua entrada neste santo lugar. Entraste como adorador ou entraste como espectador? Querida igreja, queridos jovens, temos que compreender isto de uma vez por todas. O mais importante é o que está a acontecer no banco da igreja e não aqui. Nós às vezes pensamos que este lugar é santo e pensamos que Deus está aqui rodeado e está amarrado e aqui é que é o lugar que eu tenho que me comportar bem. Não é simples, irmãos. A linguagem que eu uso aqui, o comportamento que eu tenho aqui é o mesmo quando eu ocupo o banco da igreja. Qual foi o espírito que tu entraste aqui esta manhã? O espírito que nós devemos ter ao entrar neste santo lugar é este e não há outro. É o encontro com o nosso Jesus, o nosso Salvador. Querida igreja,
quando eu compreender isto na plenitude, o meu comportamento aqui neste lugar vai ser igual quando eu estou aqui, sentado nestas cadeiras. A forma como eu visto aqui é a mesma que eu me visto aí. Este foi o primeiro conceito. Agora vamos para o segundo conceito, que é este. A adoração deve ser uma atitude intelectual e emocional. Sabem porquê, querida igreja? Porque a verdadeira adoração faz-nos sentir algo diferente. A verdadeira adoração leva-me a querer fazer algo diferente. A verdadeira adoração desperta em mim e em ti o desejo de ser diferente. Querida igreja, este é o conceito da verdadeira adoração quando saímos deste santo lugar. E não há outro. Eu, neste momento, gostaria que ligassem este microfone. E neste momento vou fazer uma oração convosco esta manhã. Eu tenho necessidade de fazer esta oração com a igreja que está aqui em Canelas. E a oração é esta. Eu gostaria que inclinassem o vosso rosto. E cada um que está aqui esta manhã possa sair com este desejo no seu coração. Pai do céu, ao sair deste santo lugar esta manhã, que eu possa sair com a bênção que tenho maior necessidade. Salva-nos de nós próprios. E que a tua vontade seja feita no nosso coração esta manhã. Retira tudo o que está a impedir de eu ser um verdadeiro adorador neste santo lugar. E eu peço esta bênção para a igreja que está aqui e para mim, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Se não sai daqui motivado para mudar algo na tua vida, a adoração não aconteceu. Se não sais daqui com o desejo de ser melhor, a adoração não aconteceu. Se não sais daqui com o desejo de ser diferente, a adoração não aconteceu. Por que é que eu digo isto? Sabem? A adoração não é um ato frio, nem um exercício mal calculado ou mental mal calculado. As emoções fazem parte da nossa adoração. E eu preciso ter isto em minha mente esta manhã. Eu preciso de me emocionar com as mensagens que estão a ser dadas. Nós precisamos sentir algo especial na nossa adoração. Claro, nós não podemos confundir emoções com emocionalismo ou sensacionalismo. Nós não podemos confundir isto. Quando nós vimos a presença de Deus, a primeira coisa que temos de ter na nossa mente é isto. É a palavra de Deus que vai falar, não sou eu. Leiam bem. Leiam bem. E vou ler para aqueles que não conseguem ler, estão longe.
É a palavra de Deus que está a falar, não sou eu. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Nós esta manhã, todos, viemos à presença de Deus. Todos nós viemos nos aproximar de Deus. A adoração é um ato de nós aproximarmos de Deus. É um encontro pessoal com Deus. O ato de eu sentir a presença de Deus na minha vida. Não tenha vergonha. Vou repetir, não tenha vergonha de se emocionar. Permite-se ser tocado pelo Espírito Santo. Permite-se ser envolvido pelo Espírito Santo. Nós temos que entrar no clima de adorador. Deixe lá de fora todo o mecanismo. Deixe lá de fora todo o ritualismo. Deixe lá fora tudo isso. Não traga para dentro da igreja. Quando entrar na presença de Deus, esteja certo que está perante da pessoa mais importante do universo, que é o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Isto tem que causar um impacto na nossa vida. Agora pergunto, se tu tivesses que te encontrar com a pessoa mais importante deste país, independentemente de quem ela seja, não há uma sensação diferente. Claro que sim. E tenho a certeza de vos dizer que nós já falámos para pessoas importantes. Quando nós falamos para pessoas importantes, como é que nós reagimos? Normal. Quando eu falo para pessoas importantes, o meu coração começa a bater mais depressa. Ou só sou eu que isto acontece comigo? Não acontece convosco? Quando nós estamos perante alguém importante, nós nos alteramos. Estamos ali todos cheios de nervosismo. Sabem, eu fico muito preocupado com a nossa atitude quando nós entramos neste santo lugar. Nós parece que só dizemos as palavras bonitas. Dizemos que esta é casa de oração, esta é casa de Deus, e não passamos daí. Soa bem dizer estas palavras. Soa bem. Mas realmente nós temos que viver estas palavras. Nós temos que saber comportar neste santo lugar. Muitas vezes nós não nos lembramos disto. Querida igreja, se a adoração é um ato de aproximar-se de Deus, se a adoração é um encontro pessoal com Deus, se a adoração é sentir a presença de Deus aqui neste santo lugar, volto a perguntar à igreja: tu és um adorador ou és um espectador? Quando Jesus andou aqui nesta terra, multidões o seguiam. Multidões o seguiam. Vamos ouvir o que é que Jesus disse a essas multidões. Eu não sei se Jesus viesse aqui e tivesse aqui presente, se ele diria as mesmas coisas. Ou diria ainda muito mais. Vamos a São Mateus capítulo 15.
E vamos ler o que é que Jesus disse àqueles que o seguiam. Será que nós nos encaixamos aqui também? Espero que não. Oro para que não. Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. São palavras de Jesus. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Sabem, Jesus aqui não está a censurar as coisas bem feitas. E nós, como igreja, graças a Deus, fazemos as coisas bem feitas. Eu prezo-me disso. Jesus está a falar dos escribas e dos fariseus. Estava a falar para os doutores da lei, aqueles que pregavam o culto de uma forma extremamente ritualista. Jesus diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Notem quando Jesus diz isto. Não passam de regras. Jesus não está a censurar a organização. Jesus não está a censurar as coisas bem feitas. Não é isto que Jesus está a dizer. Jesus está a provar, está a reprovar, melhor dito, a hipocrisia das pessoas e o ritualismo das pessoas. Sabem, igreja, há duas coisas que atrapalham uma à outra. Sabem qual é? E que são coisas que não são compatíveis uma à outra. É o ritualismo e a adoração. Não combinam, não encaixam, de maneira nenhuma. Sabem, como eu cresci na igreja, como eu nasci na igreja, e muitos estão aqui nessa condição, eu sempre olhei para as pessoas com mais idade, um exemplo para mim. Como exemplo para mim. E eu esta manhã, quando entrei aqui na igreja, faltavam 20 para as 10. Vou-vos desafiar esta manhã para também entrarem. Às 9h30, 20 para as 10. Procurai vir à igreja 20 para as 10. Tu vais ter uma sensação diferente. Do quando entras, já ouves o hino a ser cantado e já está feita a oração. Vem à igreja às 9h30. Tu vais ter uma experiência formidável. Formidável. Não ouves ninguém a falar. Os nossos irmãos entram, se ajoelham, estão ali momentos de oração e depois acabam de orar e sentam-se e leem a palavra de Deus. Que atmosfera do céu! Que atmosfera do céu, querida igreja! E sabem o que é que acontece? Se nós vivemos esta atmosfera do céu, quando o culto termina, daqui a um instante, nós vamos sair reverentes deste santo lugar. É com tristeza que eu vou dizer isto à igreja que está em Canelas. Muitas vezes, no final do culto aqui na igreja de Canelas, parece mais um mercado de peixe do que um lugar de adoração. Perdemos o senso da presença de Deus neste santo lugar. A orquestra está ali a tocar hinos de louvor ao nosso Deus e nós fazemos deste lugar o que apetece.
falamos uns com os outros, saímos do nosso lugar e vamos ter com aquele. Onde está o nosso espírito de adorador quando estamos na casa de Deus? Perdemos com facilidade o senso da presença de Deus. Esquecemos que o lugar em que nós estamos pertence ao nosso Deus. Sabem porque é que isso acontece? Sabem porque é que isso acontece? Não há reverência neste santo lugar. A resposta só é uma. Tem tudo a ver com uma questão de adoração. Nada mais. Nada mais. Sabem, eu sinto-me seguro de dizer isto, sabe porquê? Porque é o Espírito de Profecia que diz isto. Isto não é nada da minha autoria, querida igreja. Eu estudei sobre este assunto e percebi qual deve ser a minha conduta quando entro neste santo lugar. Reparem que a nossa serva cristã disse, ela já escreveu isto há tanto tempo, parece que ela escreveu isto semana passada. Ao ser pronunciada a bênção final, todos devem conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então todos sem se atropelar, evitando falar em voz alta, sentindo que estão na presença de Deus. Seus olhos repousam sobre todos os que devem agir, como se estivessem em sua visível presença. Ninguém, não é só alguns, ninguém deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Os arredores imediatos da igreja devem caracterizar-se por uma sagrada reverência, evitando os crentes fazer deles lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na igreja. Deus e os anjos têm sido desonrados em algumas igrejas pelas risadas barulhentas e irreverentes e o ruído de pés. Muitas vezes fazemos neste lugar um encontro social. Vamos ler novamente Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Vamos ouvir novamente Jesus a falar ao nosso coração. Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Lembrem-se, querida igreja, chegou a hora. Chegou o momento de eu mudar o meu conceito de adoração. Deixar de ser espectador e tornar-se um verdadeiro adorador. Devemos estar preocupados com o que está a acontecer neste momento no teu coração. O que é que está a passar dentro do teu coração neste momento? Se entrastes e se vais sair e nada aconteceu na tua vida, sabes porquê que isso está a acontecer? É porque tu andas distante de Jesus. Nós temos que permitir para ser tocados pelo Espírito Santo. Esta é a verdadeira condição do adorador quando entras neste santo lugar. Adoração não é um serviço público, querida igreja. Adoração é um estilo de vida. Onde tu estiveres, deves perceber que Deus está presente em todo lugar.
Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Nós temos de sentir o sentimento que se nós estamos na presença de Deus, todo Criador, omnipotente, omnisciente. Estás a sentir o sentimento que estás na presença de Deus esta manhã? Estás a permitir que o Espírito Santo toque no teu coração esta manhã? Está nas tuas mãos de abrir o teu coração para que Jesus faça morada na tua vida. O último slide que vos vou apresentar. Ellen White tem estas palavras: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra como uma porta do céu, os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Querida igreja que está em Canelas, meu querido amigo que estás aqui esta manhã, e todos que nos estão a ver à distância, eu só vou entrar no céu se eu for um verdadeiro adorador aqui na terra. Eu só vou entrar no céu se eu respeitar ao máximo este santo lugar. Ninguém, repito, ninguém vai entrar no céu se for para contaminar o céu. Ninguém. Se eu não sou reverente aqui agora, como é que eu vou ser reverente no céu? Como? Faço a pergunta à igreja que está em Canelas. É um apelo que vou fazer-vos a vós. E este apelo também é para mim. Por que não mudar hoje? Por que não mudar agora? Por que não? O meu sincero desejo para ti e para mim, esta manhã, temos que servir o nosso Deus alegremente. Temos que servir a Deus fielmente. Temos que servir a Deus reverentemente. As minhas últimas palavras são estas, para vós e para mim. Vamos deixar de ser espectadores. E cada um daqui para a frente possa ser um verdadeiro adorador. É a minha oração para vós e para mim esta manhã. Amém. Convido agora a todos juntos a cantarmos o hino 318. Servi alegremente. Confesso
Obrigado pela mensagem que tu quiseste que a Igreja de Canelas ouvisse. Que cada um esta manhã possa realmente tomar novos conceitos quanto à adoração neste santo lugar. Se temos sido esses verdadeiros adoradores, possamos continuar a ser um exemplo para aqueles que se assentam ao nosso lado no banco da igreja. Se não somos, realmente toma conta do nosso coração esta manhã, transforma-o e ajuda-nos a aperfeiçoar-nos este nosso caráter para um dia estar contigo no céu. Queremos viver eternamente contigo, mas primeiro temos que ser verdadeiros adoradores aqui nesta terra. E a mensagem nos diz que tu andas à procura desses verdadeiros adoradores e que esses verdadeiros adoradores possamos ser nós. Despede-nos com esta bênção. Nós oramos e te agradecemos tudo isto em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.